Isso daqui, de verdade, do fundo do meu coração, pode transformar a vida de vocês. Não é uma palestra só para saírem e falar, uau, adorei. Não. É um treinamento para que vocês tenham a vida transformada. Se vocês quiserem. Tem 8 princípios que precisam ser cumpridos para que a gente tenha uma vida abundante, para que a gente usufrua da prosperidade. Anote uma frase, quem quiser. O jogo do dinheiro não é jogado no bolso. O jogo do dinheiro é jogado na mente. Eu vim de uma família, nada demais, mas estava mais pro menos do que pro mais. Só que meu pai, ele teve uma mentalidade muito forte. Se dedicou, trabalhou, infelizmente faleceu muito novo, com 43 anos. Mas teve uma coisa nele que ele teve muito forte, que foi a mente. E aí ele passou num concurso público. Da onde? Câmara dos Deputados. E aí, quando eu nasci, ele já era servidor público. Então, não precisei dormir em mala, para a glória de Deus. Amém, igreja? Por que eu estou contando essa história? Porque o jogo do dinheiro, ele não é jogado no bolso. Ele é jogado na mente. Pode acontecer, talvez, de algumas pessoas terem muito dinheiro, ganharem 10, 20, 30, 50, 100 mil, 1 milhão por mês e viver que nem pobre. Então o negócio não é o dinheiro no bolso. O negócio é a mente. Tá se ligando os Paranauê, né? Vamos falar sobre finanças. Para a gente falar de mente, a gente precisa entender que a empresa, ela é reflexo do dono. Breno, como que a empresa é reflexo do dono? Para ter um CNPJ, eu preciso ter um CPF? A empresa, ela é reflexo do dono porque a forma como o dono conduz, assim a empresa é. A forma como são os comportamentos, as ações e tudo aquilo que o empresário acredita sobre si, sobre dinheiro, sobre espiritualidade, sobre o mercado, sobre janeiro ser um mês ruim de vendas, sobre a feira dos goianos vender mais barato que meu produto, tudo aquilo que ele acredita, ele materializa. Presta muita atenção aqui, gente. Isso daqui, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Isso daqui, de verdade, do fundo do meu coração, pode transformar a vida de vocês. Não é uma palestra só para saírem e falar, uau, adorei. Não. É um treinamento para que vocês tenham a vida transformada. Se vocês quiserem. Então, o controle está na mão de quem? De vocês ou da palestra? Na de vocês. O que vocês vão fazer com o que assistirem e ouvirem, que vai determinar se vai ter resultado ou não. Beleza? O que é mente? Mentalidade, mindset ou a nossa mente, é tudo aquilo que a gente acredita. Ou seja, lembra que eu falei do meu pai? Meu pai rei lá do Piauí, velho, com uma mulherzinha velha, 1,49m de altura. Coisa mais bonitinhazinha, velha, baixinha, velha, gordinha. E aí veio com ela e tudo, foi vivendo a vida dele, papapá, e aí casou, e aí teve o meu irmão, o Weiler, teve a minha irmã Priscila, teve eu e tudo, e a gente foi vivendo. Tudo que eu vivi até os meus 10, 12 anos de idade, gente, presta muita atenção nisso. Tudo que eu vivi até os meus 10, 12 anos de idade, formou a minha mentalidade. Ali na minha primeira infância, principalmente até os 6 anos de idade, que é, tudo que eu vi o meu pai falar sobre dinheiro, fazer com dinheiro, principalmente, tudo que eu senti diante das experiências que eu vivenciei com meu pai e com a minha família, sobre dinheiro, criaram uma mentalidade no Breno. E essa mentalidade, entre parênteses, por que é tão importante falar de mentalidade, Breno? Por que você não fala do checklist logo, dos 8 princípios, eu vou cumprir esse checklist, eu vou ficar louco? Porque você até vai tentar cumprir o checklist, mas você não vai conseguir. Ou você vai se esforçar e vai parar. Deixa eu te dar uns exemplos. Quem gostaria de emagrecer? Por que não vai na academia, corre 1 hora na esteira, fecha a boca para açúcar e bebe 1 litro de água para cada 20 quilos de peso corporal? É fácil, não é? Por que não faz? Porque tem uma autoimagem que não está te levando para o resultado que você quer. A autoimagem que você tem de você está fundamentada nas coisas que você acredita. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância sobre corpo, sobre saúde, sobre dinheiro, sobre propósito, sobre espiritualidade. Tudo que você experienciou, criou crenças, que são verdades que você acredita. Homem é tudo vagabundo mesmo, tudo
bando de velho sem vergonha. Isso é uma crença que você tem. Se existe uma exceção que não é vagabundo e sem vergonha, isso é uma crença, não é uma lei. Se eu soltar isso daqui cai, não cai? Mesmo eu não querendo, isso daqui cai? Então isso daqui é uma lei, a lei da gravidade. Então, se existe alguma exceção para algo que eu acredito, o que eu acredito é apenas uma crença. Ai, dinheiro é difícil de fazer. Tem alguém que faz dinheiro? Parece que o ser humano tem em casa uma árvore que dá dinheiro. E aí tu olha e você fala, misericórdia, o que essa pessoa faz? A pessoa faz dinheiro com facilidade. Quem conhece alguém que faz dinheiro com facilidade? Eu conheço uns abençoados que eu falo, misericórdia. Então, se eu acredito que fazer dinheiro é difícil, é só uma crença, não é uma regra, não é uma lei. Estamos entendidos sobre mentalidade? Entender o que é mentalidade, o que é mente humana? Entender que as nossas decisões, elas vão ser reflexo de tudo aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que dinheiro foi feito para gastar, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã, eu vou gastar igual um abençoado, velho. Sair comprando tudo. E adivinha quem aprendeu isso e com quem? Eu aprendi isso com quem? Com meu pai. Diante de tudo que eu vi, diante de tudo que eu ouvi, e diante de tudo que eu experienciei a vida inteira. E é fácil ou difícil mudar uma crença? Ave minha avó, como é difícil. Está sendo ainda. Se eu dou uma vacilada, pum, eu volto lá para aquele estado em que dinheiro foi feito para gastar, e eu tenho que gastar, porque se eu não gastar isso, eu for morrer, e se eu morrer amanhã, pelo menos eu curti a vida. E se você não morrer, querido? Aí você vai viver como um pobre lascado, pobre no sentido de, não tenho dinheiro para nada, quero comprar um presente de Natal que presta para o meu filho, para a pessoa que eu amo, meu pai, minha mãe, e eu não posso. Tudo o que não é abundante, próspero e fluido, é disfuncional. Ou seja, está errado. A Bíblia, se não me falha a memória, eu ia falar, se não acredito. Se não me falha a memória, são mais de 800 versículos sobre prosperidade. Se não me falha a memória, eu pesquisei uma vez e eu não me lembro. E um deles é que Deus já nos deu a capacidade de produzir riquezas. Caramba, se Deus já me deu a capacidade de produzir riquezas, se Deus, quando criou o mundo, Ele preparou tudo, e depois fez o ser humano, já está tudo pronto, basta eu acessar. Por que eu não acesso? Ô, Breno Rueda, vai voltar toda hora para esse negócio chamado mentalidade, né? A empresa é reflexo do dono. Os seus resultados financeiros são reflexo de tudo que você acredita que é verdade sobre dinheiro. Se é difícil fazer dinheiro em dezembro, vai ser difícil. Uma crença, ou seja, uma verdade que eu acredito, sendo verdade ou mentira, ela é autorrealizável. Presta atenção aqui. Por que uma crença ela é autorrealizável? Porque se eu acredito em alguma coisa, presta muita atenção. Se eu acredito em alguma coisa, eu vou pensar em alguma coisa. Se eu acredito que dinheiro não nasce em árvore, ou seja, eu tenho que me lascar todinho para fazer dinheiro. Tem que acordar às 5 horas da manhã e dormir 11 horas da noite e tem que trabalhar de segunda a segunda, senão dinheiro não dá em pé de árvore. Se eu acredito nisso, quais são os pensamentos que eu vou ter? Pensamentos correlacionados a isso que eu acredito. Se eu penso correlacionado a isso, o ser humano, ele é uno. Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu faço. E se eu faço, eu tenho resultados. Se eu tenho resultado, aí eu olho, me lascando de trabalhar de 5 da manhã às 11 da noite, de segunda a segunda, aí eu olho o resultado e falo, tá vendo? Dinheiro não dá em pé de árvore, eu tenho que trabalhar igual um abestado. Aí eu reforcei uma crença, aí eu vou pensar, sentir, me comportar e ter o resultado. Aí eu reforcei uma crença, e aí eu fico correndo atrás do meu próprio rabo. Adianta um checklist? Não adianta. Um checklist, ele vai nortear se você está conseguindo mudar ou não a sua mentalidade. Quem está comigo, diga eu. Quem não está entendendo absolutamente nada, diga eu. Graças a Deus.